Nossa história da Guaçulândia, tempo da nossa juventude, eu sou de 82. Aqui era, era uma época divertida. Era assim, hoje tem muita tecnologia, que no tempo não tinha. Isso tempo era mais as brincadeiras que tinha, por exemplo, pega-pega, nós brincávamos muito, esconde-esconde. Aí, por exemplo, aqui na escola mesmo, nós participávamos da. Terminava a aula aqui, não tinha um muro, aqui era cerca. Aí nós vinhamos, brincava aqui, tinha um bebedor, nós juntava aquela turminha, né? Aí o castigo aquele que fosse pegar primeiro um banho no bebedor lá de água. Aí brincava, esconde-esconde. Aí Aí depois a juventude foi crescendo, aí gostava muito de futebol. Aí toda linha tinha um, dois times para jogar futebol. Aí, por exemplo, marcava com os meninos lá do Estrelinha. Aí nós ia lá jogar dia domingo, depois da catequese. Primeiro, os pais colocavam a gente para participar primeiro, tinha catequese, né? Nós ia catecismo lá, aí depois da catequese nós juntava a turminha, comia um lanche lá e nós ia jogar bola lá no Estrelinha. Aí no outro domingo, e lá na terceira. Aí depois no outro, o Estrelinha vinha aqui pagar o jogo. Era assim. Aí nós comunicava aquele tempo assim, nós, aqui na escola nós se reunia, né, com os jovens, já trocava ideia. Aquele tempo não tinha celular para ligar, não tinha o WhatsApp para você se comunicar, né? Tinha que ser no boca a boca e falar e ou encontrava, por exemplo, tinha uma vendinha ali no Zé Bezerra, e um ia lá comprar não sei o que, encontrava o outro ia lá, vinha a cavalo, que sempre tinha negócio de moto ou bicicleta, né? Tinha bicicletinha, outros a cavalo, carroça, né? Aquele tempo era assim, mas era divertido que era muito populoso. Cada família tinha. Eu sou filho único, mas minha mãe é 8 irmãos, meu pai são em 14, sabe? A família era muito grande, né? E assim, é um tempo que ficou na história, que não volta mais, né? Mas foi uma aprendizagem, né? Tinha muitas pessoas naquele tempo. Hoje em dia vocês têm muita oportunidade de estudar, vocês têm mais oportunidade que o pessoal antigamente, era uma aprendizagem mais de vida, de sobrevivência, né? Eles tinham experiência, né? Hoje vocês estão, graças a Deus, estão num patamar muito bom, mas assim, aquele tempo também, quem viveu aquele tempo foi muito bom também por uns aprendizagens da vida, né, que teve, né? E assim, a diversão mais, por exemplo, final do ano, aí tinha um clube ali. Aí a família reunia, ia lá no clube, divertia, aí vinha gente da terceira, do Barreirão, do Barreirinho, né? O pessoal ali Nossa Esperança, aí vinha, festejava no clube e tal. Aí tinha um bailão e tal, e mais familiar mesmo, aí criança, né? Umas coisas que era sofrido, umas coisas que a gente dá valor, né? É tudo fácil, não tem aquela. Era fazer que no outro, era batalhado ali, não era, né? Era uma coisa que, assim, ficou. Quem viveu aquele tempo tem até saudade, né? Por causa das histórias. Hoje vocês formam um grupinho, vai contar, chama os pais de vocês, você vamos na casa do meu primo lá. Aí chega lá, encontra outro primo e tal. Daqui a pouco tá todo mundo em silêncio, tá todo mundo no WhatsApp, não tá conversando, né? Eu acho que falta um pouco, assim, hoje, assim, até interagir mais, conversar mais, né? Os futebol, aqui, por exemplo, final de semana. Aquele tempo não tinha, por exemplo, hoje a gente vai ali na prefeitura, consegue um ônibus e tal. Aquele tempo não. Aí quem tinha uma condição melhor, alugava um caminhão, aí ia jogar bola lá em Glória Dourado, por exemplo. Aí combinava com o time de lá e ia jogar. Aí botava o caminhão, que tempo era pau de arara, andava em cima, podia ir, mas era assim, não era velocidade que nem hoje, né? Era estrada de chão, era devagarzinho, aí em cima, né? O pessoal lotava, ia 20, 30, 40 pessoas em cima do caminhão, aí ia dois times, naquele tempo era muita gente, não era que nem, por exemplo, hoje tem o Suíço, que joga 8, naquele tempo era o futebol de campo, né? Por exemplo, o profissional mesmo na televisão passa, né? Corinthians, Palmeiras, né? Flamengo, aí aquele tempo dava dois times. Aí aqueles que jogavam os mais ruinzinhos jogavam o primeiro jogo. Era o esquenta. O esquenta jogava a bola, por exemplo, nós ia de domingo jogar bola lá na quinta linha. Aí chegava lá no Pinheiro, lá ia jogar bola. Aí primeiro era o esquenta. O esquenta aqueles que jogavam mais ruimzinho e tal, aí jogava no esquenta lá. Era nós chamávamos cascudinho. Aí jogava o jogo e tal. Aí depois, o segundo jogo era o titular, os melhorzinhos que jogavam, tanto de lá como daqui. Aí era aquela festa. Aí, por exemplo, perdia o ruim, ganhava o bom. Aí todo mundo ficava contente. Eles ficavam contentes que ganhou um jogo, o outro daqui também ficava contente, sabe? Era aquela resenha. Aí vinha. Aí para pagar o jogo eles davam um cheque sem fundo aquele tempo, era um sarro. Aí pegavam um refrigerante, davam, aí aquele que tinha, por exemplo, condições
aí pagar uma tubaína, umas coisas que os meninos nem pagavam, né? Era assim naquele tempo. Aí um pegava, quem não tinha chuteiro pegava emprestado do outro, era aquela resenha, outro ia de chutão, mas que o importante era participar. Até tinha umas primas minhas que eu ia com elas lá no bailão, eu gostava, participava. O jovem ficava, os pais iam também, aí por exemplo, aí tinha as primas mais velhas, já tava jovem, né? Aí dançava, era aquela resenha, era bonito até de ver, ficava até tarde lá no bailão, mas era mais familiar, né? Era aqueles bailes mais de família, era gostoso. Por exemplo, tinha as quermessas também, né? Aí depois, aqui quermesse dançante mesmo, era mais aqui no clubão que tinha, né? Tinha um churrasquinho, pedia lá e tal, depois tinha um bailão, né? O tempo nossa turma era daqui da galera tem o Edvan, o Fábio, Ricardo, o Marcelo já mais era o Ibaldo, tem o Beto Leopino, tinha o Dio também participou, o Dio aqui, o Tonho, irmão dele, vamos dar mais a galera aqui. Aí tinha os meninos do Estrelinha também, o Ademir, o Cláudio, Bel também. Quem mais? Os meninos ali da nossa época. Tinha o pessoal também ali do Chico também foi embora, o Bebê, Roberto. Tem mais os meninos aqui do Zé Maria, o Dair, o Alex. Era uma galerinha assim, mas era bastante assim. Juntava, para juntar 10, 12 era rapidão. Nós íamos nos torneios aqui no município de Jataí, nas fazendas, aí os fazendeiros aí saíam pedindo, ia na fazenda, pedia, vai ter um torneio lá na São João do Maringá. Aí o cara, o que vocês vão precisar lá? Nós vamos assar a carne. Tem um boi aqui. Os caras matavam um boi, aí chegava outro, dava um boi, chegava aquele monte de churrasco. A churrasqueira fazia assim, uma churrasqueira de uns 30, 40 metros, aquele monte de carne. Aí nós chegávamos daqui lá, aquele tempo era assim, nós não tinha dinheiro, por exemplo, o jogador, né? Mas tinha, meu tio era, aquele tempo era tipo um empresário. Ele era eletricista, gostava de incentivar o esporte, né? Aí ele tinha um caminhãozinho, levava nós e marcava, domingo nós vamos lá no torneio, lá no São João do Maringá, nós ia lá. Aí chegava lá, que tempo nós não tinha dinheiro, mas o dono do time que ia já era organizado, ia lá, comprava lá, por exemplo, comprava 20 churrascos pra nós. Aí nós estávamos lá em 40 pessoas lá, mas não era aquele quilinho de carne, era aquele espetão mesmo, grandão mesmo, sobrava carne, sabe? Aquele tempo era um tempo assim, era difícil, só tinha muitas coisas que era fartura, porque tinha